Série Reproduzindo-se, parte 4. O tema específico dessa mensagem é como identificar a pessoa certa. Antes de começar, deixa eu falar para nós 3 situações específicas, presta atenção, que estão todas ligadas. Primeira, todos precisam aprender as verdades de Jesus. Amém? Todos precisam aprender a serem como Cristo. Amém? Inclusive, aproveitar que você está em silêncio, você é um líder. Amém? Qual que é a principal, se você fosse definir liderança numa palavra, como você definiria? Você já ouviu isso várias vezes. E quem gosta de ler, você vai lembrar. Liderança é influência. Amém? Influência. E eu quero falar especialmente aos líderes de Life Group que estão aqui. Quando você está no culto, quem que geralmente vem ficar perto de você? Hã? Quem vem ficar perto de você? Porque ele respondeu, vocês sabem agora, seus bênçãos. Se você é um líder que tem comunhão, que chama para estar perto, que está se envolvendo com os membros da seu life, não conhece seu life, é somente no dia do life, provavelmente a turminha do life vai estar junto. E quando você vem no culto de domingo, e o louvor está lá, pegando fogo, aquela adoração, e você está aqui, ó, todo o teu life está seguindo o teu exemplo. Quando em meia adoração você não está dando nada, porque tua mente está em outro lugar, você está ensinando pelo seu exemplo a ela não darem nada, exceto estar em outro lugar. Quando eu não dou um glória a Deus, um aleluia, quando eu não estou entregue, pastor, isso é coisa minha, é individual. Claro que é, mas se você é um líder e você está ensinando as pessoas a serem como Jesus, intenso na adoração, porque lembre-se de uma coisa, aqui não é TSD. Aqui não é TSD. TSD é no teu quarto, no teu lugar de oração. Aqui é igreja. Aqui é público. E o Senhor fala que o Deus que se revela a ti no secreto, Ele vai se revelar em você também em público. Então quando você é um líder de célula, e o seu exemplo é ser um poste, é assim que os membros da sua célula vão ser, um poste. Na adoração, você é um toco de pau. Provavelmente os seus líderes, membros de célula, vão ser um toco de pau. Se você é aquela pessoa apática, aquela pessoa assim que não se liga, que assim, até o campo visual não passa de 2 palmos na frente dos seus olhos, as pessoas em volta de você provavelmente vão ser assim. Porém, tem uma coisa, fala assim, Deus é Deus. E Ele não perde para ninguém. Nem para nós mesmos. Fala, uau, pastor, que profundo isso. Só que às vezes tu não se liga. É quando acontece de vem uma pessoa do nada, do além, chega, começa assim, entra na igreja, vem para a igreja, se entrega, vem com tudo. Às vezes tem um exemplo desse, mas não segue. Aí ele vem correndo por fora e chega na frente. Aí ficam chateados, ficam tristes, porque não me olharam para mim, não me deixaram crescer. Sabe, irmãos, nós temos que ser intencionais em muitas coisas. Nós temos que ser intencionais em muitas coisas. O mundo é intencional, Satanás é intencional. É só você ver as mídias, irmãos. É só você ver os ensinos satânicos na escola, fora da escola, essas ideologias diabólicas. É extremamente intencional. Aí nós chegamos na hora de treinar, de ensinar, ficamos fechados no nosso mundinho. Não, querido amado líder, não. Seja intenso, seja intencional, dê exemplos. Seja um exemplo, seja intenso em adoração. Sabe, incendeia.
Porque às vezes o altar está em chamas, a palavra está em chamas, mas você está aí. Os membros da sua célula perdem de você, e você é igual um palanque no culto. Não adora, não canta, não se derrama, não vem para frente se ajoelhar. Não é assim. De verdade, continuando um pouco de semana passada, não foi assim que eu e a Fran geramos a igreja. Não, desde que nós começamos a igreja, o exemplo que sempre tiver em mim na Fran, é de uma adoração ardente, irmão. Queimando, queimando. Eu não estou nem aí porque vão pensar de mim, cara. De verdade, eu vou adorar, eu vou me derreter, eu vou me queimar. Não, mas eu sou eu, ele é ele. Não é assim que um líder pensa. Se você achar que eu estou sendo mentiroso, vai então e comece a ler a Bíblia de verdade. Não para você ficar um sabido da Bíblia e saber rebater todas as heresias e ser um bibliudo, mas para conhecer o coração de Jesus na formação dos seus discípulos. Porque ele não ia falar em João 17, tenho consumado a obra que me deste a fazer, se ele não tivesse dado exemplo de todas as coisas. Lembra dos 3 consumados? Amém? É só um recado para você, porque ultimamente eu tenho notado isso, sabe? Líder de célula não tem adoração, o cara adora, o cara fica no canto, o cara fica, aleluia, Mas se for ver o time dele jogando, misericórdia, irmão, aí Jesus Cristo, aí briga, grita, aí pula, aí, meu Deus, sai jogando foguete de noite, sei lá. Não, nós não podemos ser assim, amém? Você quer um life cheio de Jesus, incendiado da glória de Deus, participante do mover espiritual, seja você o que vai levar eles lá. Seja você quem leva eles lá, você é o líder, você é o líder. O Espírito Santo te constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E o Espírito Santo de Deus não é um espírito de covarde, é um espírito de força, de temor, de amor, fogo. Nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Então a primeira situação, todos nós precisamos aprender as verdades de Cristo, aprender a ser como Cristo. Segunda, nem todos vão querer assumir um chamado para liderar. Nem todos. Então só aqui já tem um detalhe. Liderança é chamado. Amém? É chamado. Discipular, irmão, é mandamento de Jesus Cristo. Liderança é chamado. Então nem todos vão querer obedecer ao chamado. E discipulado é a ordem de Jesus, é a terceira coisa. Tá bom? A minha respiração está pesada porque eu estou sem entrar no meu nariz, irmão. Está bem entupido. Está difícil de respirar. Então nós precisamos aprender em quem investir mais tempo. Se discipulado é a ordem de Jesus. Se nós estamos liderando um life group, nós temos um dever de reproduzir. João 17, o fruto. Carpomoi, os meus frutos. A Bíblia é intensa e variada em vários momentos sobre frutificação, sobre reprodução, sobre crescimento. Então nós precisamos ser intencionais na nossa vida de líder e em reproduzir-se. Estão comigo? Então a gente precisa aprender a investir mais tempo nas pessoas certas. Lembre do primeira coisa que eu falei. Todos precisam aprender. Eu não estou fazendo acepção de pessoas, tá bom, fariseu? Não estou fazendo acepção de pessoas. Me entenda. Nós precisamos aprender em quem investir mais de nós. Sim, é isso mesmo que você ouviu, mais de nós. Eu tenho um versículo, irmão, rema na minha vida, que o Senhor mostrou para mim, nos revelou, quando eu estava querendo desistir de uma pessoa que tinha muita dificuldade de aprender.
muita dificuldade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14 e 15, diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Veja, pela terceira vez eu estou indo ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Irmão, isso aqui tem um mistério de discipulado. Esse versículo 14 tem um mistério de discipulado. Não são os filhos que entesouram para os pais, são os pais que entesouram para os filhos. Isso aqui é muito profundo, mas eu não vou falar disso. Versículo 15, aí vem um versículo forte que Deus falou comigo: eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em favor da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. O contexto está falando de finanças também, mas quando o Senhor mostrou isso aqui para ele, não só de finanças, mas de cuidado, havia uma reclamação em Corinto. Corinto estava aprendendo a se livrar de Mamon, e Paulo está vindo pela terceira vez ensinar a eles as coisas que ele já tinha ensinado. 2 Coríntios se você for ler bem a carta de Coríntios, segunda, né, você vai ver que ela é forte. Paulo defende seu apostolado, Paulo firma alguns princípios que já eram para estar firmado, é bem poderoso. Mas ele fala: eu de boa vontade vou me gastar e me deixar gastar, por amor das vossas almas, mesmo que amando-vos mais, eu serei menos amado de vós. Então veja que há uma entrega da sua própria vida. Eu vou me gastar e me deixar gastar. Eu vou gastar o meu tempo, eu vou investir meu tempo, eu vou entender o tempo que você está, eu vou saber relevar algumas coisas, outras eu não vou relevar, depende do seu timing. Estava conversando com a Alessia e a Thaís, o discipulado deles ontem. Falei: tem coisa que eu espero de fulano de tal, e se ele fizer não vai ser terrível. Agora de você eu não espero isso, e se vier de você vai ser muito terrível. Tem coisas que que não cabe, vocês não podem ver em mim. Não dá. Pastor Michel sai mentindo por aí. Pastor Michel é cheio das mentirinhas. E aí? Você começa a descobrir que o pastor Michel é cheio de mentirinha. E aí? Você vai achar legal? Mas o seu discípulo, você começa a ver que ele é cheio de mentirinha. Você vai desistir dele? Por quê? Porque são níveis. Então, nós temos que entender que há um processo. Os discípulos, irmãos, discípulos não são feitos em linha de produção. Discípulos não são feitos numa fábrica. Não existe forma para discípulo. Existe modelo. A estatura de varão perfeito. Jesus. Existe um ideal, existe um grande alvo a ser alcançado, Jesus Cristo. E aí nós entendemos por que eu tenho que ser discipulado. Por quê? Porque eu não alcancei esse alvo ainda. Estão comigo? Então existe investimento sim na nossa vida. Existe sim. Nós não somos programas, o discipulador, o líder, não é um programa de computador, um aplicativo. Não é Matrix, você enfia um negócio aqui na nuca, assim, baixa os programas e pronto. Não é. Não somos. Somos seres humanos iguais a todo mundo, precisamos de descanso, precisamos de sushi. Cada um o seu, tá? Não venha pegar o meu sushi. Tá ouvindo, Lauren? Meu sushi. Precisamos de tempo com a nossa família. Precisamos nos doar, sim. Amém? Sabendo que destrava a mente de um discípulo, irmão, quando ele entende que o discipulado que ele está tendo com o seu discipulador, ele entende que o discipulador dele está servindo a Deus.
quando ele entende que seu discipulador está servindo a ele no discipulado, vira a chave. Vira a chave. Ele não está aqui porque ele tem que cuidar de mim, senão eu saio da igreja, eu paro de discipular, paro de liderar, e ele vai ter que se virar para achar outra pessoa no meu lugar. Pronto. É por isso que não pode ter liderança neófito, né? Porque cai naquilo que caiu o diabo: orgulho, soberba, arrogância, petulância. Não pode. Eles têm que cuidar bem de mim porque precisa de mim. A gente precisa sim. Só que a gente não pode esquecer o seguinte: a igreja tem dono. Jesus é o Senhor da igreja, não é nós. Então, discipulado é liderança, é doar-se, é gastar, é se deixar gastar, é servir ao irmão por amor a Deus, e por amar a Deus, ame o próximo como a ti mesmo, ama o seu irmão. Estão comigo? Então, o que nós procuramos nas pessoas que vamos reproduzir? O que a gente procura? Eu já ministrei esses princípios aqui com uma outra aplicação, talvez você lembre. O que a gente procura? Deixa eu falar algo para você, irmão. A gente precisa entender que nós vamos investir em todos. Por exemplo, o meu discipulado com a Fran, com o Alex e com a Thaís, tem uma pegada, irmãos, que, por exemplo, ainda não temos com o Márcio e a Ju, com o Edu e a Dani. O Max e a Anne sempre, desde o início, sempre, foi nessa pegada sempre, nunca foi light, nunca. O Álvaro, a Vânia, o Fofo e a Fofa, o Paulo, a Cris, é uma pegada diferente, irmão. Hã? O Max é só caibro, não tem outra conversa. Por quê? Porque decidiram obedecer o chamado e servir a Jesus, a vida dos seus irmãos. E essas pessoas não são deles, e nem minhas. Nós vamos prestar conta ao Senhor. Sabe, querido, a sua célula não é sua célula, é Jesus. Os seus discípulos não são seus discípulos, são seus discípulos de Jesus. Essa igreja não é minha, irmão. Essa igreja é do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Então muitas coisas acontecem conosco, irmão, durante a nossa vida. Sabe, nós somos o resultado de alguma coisa, né? Somos o resultado do investimento ou dos saques de alguém. Somos o resultado disso. Só prestar atenção. Só que essas coisas são, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós começamos a entender que essas coisas, por mais que foram horríveis e terríveis, são boas. Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, esse processo é aperfeiçoado. Eu lembro, eu comecei a falar, acabei não terminando, que o nosso passado, irmão, por mais terrível que fosse, sem Jesus, o nosso passado é lixo. É carne podre. É ou não é? É horrível. Isso aqui me responde uma coisa. Olha o que o Senhor me ensinou. Uma terra bem nutrida, ela tem o quê? Óbvio, Harvard para chegar. Nutrientes. Uau! Né? E de onde vêm os nutrientes? Se você pegar um lixo, irmão, lixo orgânico, podre, e saber trabalhar ele numa compostagem bem bacana na terra, aquela terra fica boa ou fica ruim? Então imagine, irmão, se você permitir Deus, esse processo de ensinar, é saber fazer o processo de a pessoa lidar com o passado dela, a ponto dela ser tão curada, que a mesma terra que foi colocada, aquele lixo todo, é uma das terras mais férteis que pode ter. Aí você põe num vasinho aquela terra, mistura com um pouquinho de terra, planta uma plantinha, vem uma flor linda, vem uma planta linda, vem uma árvore linda. Assim é a nossa vida.
Então, o investir na pessoa é isso. Eu não invisto só em líder, só vou investir em líder. Eu só invisto em líder. Sim, existe um investir mais no líder. Agora, o cuidar da terra é todos. Porque Jesus não falou assim, ó: toda autoridade foi dada no céu e da terra, portanto, ide e fazei discípulos das nações que querem liderar. Foi isso que Jesus falou? Não, é das nações. Agora, olha a sequência do versículo: ensina-os a obedecer as coisas que eu vos ordenei. Aqui entra o que eu falo, que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitude. Estão comigo ainda? Olha a construção. Então, nesse processo discipulado, a aceitação, a obediência é diferente. Então você vai fazendo o quê? Você vai investindo naquele que obedece mais. Agora tem uma pegadinha aqui: obedece quem? Eu estava hoje numa reunião com um casal de discípulos, e um casal de discípulos dele, fantástica, poderosa. Deus agiu de uma forma sobrenatural. Nós vamos, discipulado por nós não é perder tempo, não está brincando dessa igreja, irmão. Não confunda alegria, singeleza de coração com leviandade, com besteira, com perda de tempo. Não, irmão, não confunda isso. Não confunda. Então, nós precisamos compreender que as pessoas têm seu tempo. Ensina-nos a obedecer tudo que eu vos ordenei. E isso vai aparecendo nas atitudes da pessoa. Estão comigo ainda? Então a aceitação da metanoia, que esse processo de mudança, ela vai levar, ela deve levar o crente ao amadurecimento, né? Tipo, é um processo. E como todo processo precisa ser supervisionado, sim ou não? Ou você, mãe, quando você engravidou do seu filho, você não fez um pré-natal, foi lá, fez os exames, supervisionou aquela gestação, sim ou não? Aí quando nasceu o seu filho, você pegou uma o pastor Alex gostava de usar esse exemplo, eu acho legal. Pegou uma caixa de leite, deu na mão dele para o bebê lá, recém-nascido, com aquela cara de joelho. Nem recém-nascido não é muito bonito, irmão. Ele começa a ficar bonito depois dos 3 meses para frente, ele começa a ficar mais bonitinho. Não, 2, porque no primeiro mês tadinho, está todo enrugado, todo. Ele estava apertado dentro da barriga da mãe dele, está assim, ó. A mexerica é linda, desde cedo, ela é linda, desde pequenininha. Claro que é, Anny, porque ela já está com 3 meses já. Você deu a caixa de leite e se vire. Não, mãe, o que você fez? Toma. Discípulo é a mesma coisa. Calma, Digão. Não é literal. É a mesma coisa. Tem que ensinar. Usa a fralda. Caga na calça. Cai. Cai. Ai, que lindo, caiu. Vem com o papai, vem com normal. Agora já imaginou um negão de 1,92 m, igual o Alex, andando e caindo? Tem que dar um tapa. Assim, né? Fala assim: tempo para todas as coisas. Tudo tem tempo. Acompanha o raciocínio aí comigo. Deixa eu acelerar um pouquinho. Então, quando se trata de reprodução, esse processo, né, já está, pelo menos deve estar, num estágio já avançado. Quando você vai olhar para encontrar uma reprodução de liderança, o discípulo já deve ter um alvo alcançado.
Qual o alvo isso aí? Ele já entendeu que ele não é discípulo da pessoa, é discípulo de Jesus, mas ele já, escuta o que eu vou lhe falar agora, ele já entendeu que Deus escolheu ensinar os seres humanos através dos seres humanos. Ele colocou o tesouro em vasos de barro. Ninguém aprende sozinho. Existe um nível de aprendizado sozinho. A sua intimidade com Deus é gerada sozinho. Agora, a vida com Deus, ela é revelada quando você está em comunhão com os irmãos. E o efeito do que a palavra produz em você, ela vai ter efeito de fato quando você já está reproduzindo. Lembra da maçã? Lembra do pé de maçã? Qual que é o objetivo do pé de maçã? Dar outro pé de maçã. Amém? 2 Timóteo 2, versículo 1 e 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, só esses versos aqui, a gente já poderia destacar, falar muito aqui. Mas eu quero destacar duas coisas bem rapidinho, fundamental. Primeira coisa que eu destaco aqui, são duas coisas: filho e soldado. Filho e soldado. Às vezes a pessoa tem talento, tem dom, é bom na palavra, é bom de oração, é bom de revelação, é um monte de coisa, é até soldado, mas não é filho. Eu lembro quando conversei com o pastor Sabá fazer assim, estamos modelando, o pastor de Canté está chamando a gente, eu estou pensando em fazer assim. Ele só fez uma pergunta para mim. Ele: Michel, essa pessoa que está falando é filho? Eu não consegui responder. Ele botou a mão no meu ombro assim: então prova ele. Filho. Primeira coisa aqui, tu, pois, meu filho. Às vezes a pessoa tem dom, irmão, é uma potência, mas não é filho. Olha aqui para mim, querido, que está aqui, é o meu coração falando. Eu vou falar para você que eu vi o pastor Sabá, quando eu fui conversar com ele sobre a troca da nossa liderança de volta. É o 5º discipulador meu da Fran. Ele só falou assim: Michel, posso te pedir uma coisa? Ele é a pastora Marileia, assim, na tela do meu computador. Eu e a Fran, do lado de cá, e ele aqui. Posso te pedir uma coisa? Pode, pastor, claro. Só continua sendo o filhão que você sempre foi. Meu coração fez uau. Pastora Rebeca, pastor Paulo, falaram para você: vocês são como filhos. Uau! Ouvi da minha liderança que eu sou como um filho, para mim tem muito valor. Tem muito valor. Eu não vou ser religioso para dizer assim: não, eu sou filho de Deus. Pronto. Tu, porém, filho de Deus. É isso que Paulo está falando aqui? Não é meu filho. Irmão, olha aqui para mim. Igreja tem emoção? Tem! O que vai para o inferno ou para o céu, irmão? Onde que habita a tua emoção? Psique, alma. Por que vão chorar, irmão? Os mortos ressuscitam. Depois que os mortos ressuscitou, tudo vai e começa a jeito. Vamos se encontrar nas nuvens. E o que está acontecendo ali? Choro. O choro só vai parar quando entrar no
céu. Por quê? Porque todas as necessidades da nossa alma foram satisfeitas em Cristo Jesus. Todas. Enquanto estivermos aqui, tem emoção. Se tem uma pessoa que não pode multiplicar um life group, é com um líder que não tem emoção. Fleumáticos, mudem. Sanguíneos, controlem-se. Coléricos, mudem. E melancólicos, controlem-se. Né? Porque o melancólico, o sanguíneo, o colérico, morra. O fleumático, o mundo explodindo. Eu estou deixando o Luiz Leo. Eu gosto de pregar sobre o temperamento, sabia? É gostoso. A gente ministrou uma vez temperamento para casais, né, amor? Foi na nossa igreja, foi no nosso retiro. Foi um barato, irmão. O sanguíneo é o mais engraçado, né? O bicho é fora da casinha. Ainda bem que eu não sou sanguíneo. Puxou o vizinho, Filho e soldado. E aqui, irmão, eu deixo você estudar em casa e pensar no que uma pessoa que seja filho e soldado deve ter. Não é o que eu vou falar. Porque aqui tem uma coisa muito legal. Ele fala assim: meu filho, soldado de Cristo. Às vezes o cara é um baita soldado de Cristo, mas não é filho. Às vezes o cara é um filhão, mas não é soldado de Cristo. É as duas coisas. Mas aí vem a terceira, que é onde eu vou falar um pouco mais. Fortifica-te na graça que está no pastor mais lindo que existe. Em quem que você pensou? Juliana, em quem que você pensou, Juliana? Seja sincero e verdadeiro, Juliana. Descobrimos que ele é fã do André Valadão. Sensacional. André Valadão. Tiroso, pessoal em mim que eu sei. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isso aqui o discípulo deve ter, irmão. E quando você está ali ajudando, discipulando todo mundo, fazendo aquele pastoreamento eficaz com a sua célula, inclusive, irmão, rogo-vos, se a sua tendência é se fechar, mude. Paco, o que é um hub? Hub é uma peça que você conecta vários cabos no mesmo lugar. E todos esses cabos recebem de onde? Do hub. E o hub só tem uma fonte. Por exemplo, a gente está numa batalha aqui para colocar o nosso telão novo. Certo? Que são 2 projetores, um aqui e um ali. Certo? E esse daqui vai lá para trás para projetar o tempo para a irmã Mara não fazer seminário de intercessão na oferta. Lá, não é para eu perder o tempo da pregação, não, é para a irmã para aparecer o jubileu. Se tivesse telão, não teria acontecido o jubileu, né, irmão? Pensa bem. O leão não teria matado, ele só teria tentado parar. Então, enfim. Escuta, irmão, o nosso coração tem que ser igual a um hub. Várias entradas de HDMI, cara. Só que o que sai é a mesma coisa que você recebe. A mesma coisa. Então, se você tem o costume de se fechar, mude, porque
Irmão, Life Group tem que ter comunhão. Se você só vê sua célula no dia da célula, cara, começa a mudar. Se envolve mais. Chama para comunhão. Faz uma comunhão na tua casa, na casa dos discípulos. Vai almoçar domingo junto. Tá querendo se convidar, né, Lucas? Peguei a vossa mensagem, ó sábio. Só não vou chamar de guru, que é estranho. Mestre, sábio mestre. Sabe, se envolve. Participa, esteja junto, zoa com eles, bagunça. Mas se eu zoar, vou perder minha autoridade. Não, se você perder a autoridade, você nunca teve. Se zoar, brincar, você perdeu a autoridade, você nunca teve. Eu zoo direto. Eu tenho um cara aqui que fica mandando uns negócios. Tem um cara que estava tirando foto aqui agora há pouco, não vou falar o nome dele. Bom, ele manda cada uma para mim no Instagram e fala assim: irmão. Só ele, eu não mando essas coisas para ele. Irmão. Sabe, brinca. Eu tenho quase. Irmãos, você já parou a pensar que quando estavam os discípulos caminhando e de repente foram deitar num cantinho para passar uma noite no frio de Israel, de repente Pedro, brabo: ei, ô Lucas, eu falei que aquele milho estava com problema. É que a gente tem uma imagem, foi transmitida pelos europeus, tipo assim, os discípulos de Jesus, e Jesus andavam na terra assim, ó, flutuando. Não é gente normal. Eu não tenho dúvida que soltavam pum. E sabiam quem que era o pior da galera. Nós sabemos, esse aqui, ó. Não tô, do pum não sei, né? Mas que fica mandando. Esses negros ficam tirando foto, né? Que o nego tira foto, nego brinca. É isso aí, tem que dar risada, ué. Então, sabe, irmão? Fortifica-te da graça que tem em Cristo Jesus. E também permite que essa graça se espalhe nas pessoas. Sabe? Temos que ser bíblico? Claro que temos que ser bíblico. Sim, mas deixa a graça fluir. Brinca. Dá risada, tenha comunhão. Irmão, existe muito mais bênção numa comunhão do que às vezes um discipulado de Bíblia, sabia? Porque a Bíblia, se a pessoa lê, se você lê, se vocês amam a palavra de Deus e querem ver a palavra de Deus, naturalmente a Bíblia vai fluir. Naturalmente. Estão comigo ainda? E esse ponto, irmão, todo discípulo deve ter: o fortificar-se na graça de Cristo Jesus. E isso traz alguns traços. E aqui está o ponto dos casos que você tem que ter. Agora fica mais rápido, tá? João 13,15 fala assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus fez isso. Atos 20:28: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo te colocou como bispo, para pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Irmão, quer um versículo que me dá temor de cuidar de pessoas? É esse aqui. Dá temor. Por quê? Ele te responsabiliza. Cuide de você mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo te colocou como bispo, para pastorear a igreja de Deus. O dono da igreja é Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Seu filho, viu, querido? Olha só, cuide de você e cuide do povo que eu dei para você cuidar, te coloquei para cuidar, viu? Por quê? Porque fui eu que comprei. Com o quê? Com o sangue do meu filho. E agora está na tua mão para você cuidar. É que esse verso fala. Mateus 23:11: o maior entre vocês deverá ser... o maior de vocês deverá ser servo. Lembra que eu falei da chave que vira? Quando o discípulo entende que o que o discipulador está fazendo com ele ao discipulá-lo está servindo ele, é maravilhoso. É maravilhoso.
Ele para de fazer o discipulador dele perder tempo. Ele para de achar que é a última Coca-Cola do deserto, né? A última traquinas, porque se o Éder estiver por perto, é rapidinho. O cara é viciado em traquinas, cara. Foi curado? Foi liberto? Quantos meses? Por isso está magrinho, né? Então o que nós devemos procurar? Primeiro ponto, agora é o primeiro ponto da mensagem de verdade. Submissão à sua liderança. Submissão. Quando o cara entende submissão à liderança, ele não entende de uma forma me fugiu a palavra, de vassalo, de vassalagem. Vocês têm que estudar, é o Alex que, entendeu? Se transubstancia-se na vassalagem. Pegando um pouco da Raquel assim, seria salutar nós sabermos essas palavras, né? Que assim, submissão, eu sou um escravo, eu não sirvo para nada, tipo, chicoteia minhas costas, ó amado líder. Eu não penso, eu sou apenas um escravo carregando pedras. É assim que muitas almas que não foram tratadas e curadas já pensam quando se trata de submissão. Não entenderam a palavra submissão. Missão, tem uma missão. E se nessa missão Deus escolheu colocar um cara lindo de óculos e cuidar de vocês, vai fazer o quê? E humilde. André Valadão é feio, gente, pela misericórdia. A minha mãe e a minha esposa falam que é lindo, então. Talvez não seja o André Valadão. Se lascou, Juliano. Às vezes é o Digão, né? O Thiago está com febre, não pode vir, está assistindo, né? Veja, André Valadão e Thiago, olha a diferença, gritante. Não, meu Deus, o André Valadão ficou lindo. Não é a forma que você queria, mas com certeza é a forma que você precisa. Então o que é? O que nós devemos procurar? Submissão à liderança. Hebreus 13:17. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que eles exercem. Bíblia. Pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas. E quem que é a igreja? Quem comprou a igreja? Deus. Com o que é que Ele comprou? Com o seu próprio sangue. Tem de cuidar de vós e do rebanho que está sob os seus cuidados. Por quê? Ele vai pedir conta. Está aqui o texto. Pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos. King James autorizada. Para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Aqui tem duas coisas. Uma vez eu ministrei esse texto aqui e teve gente desistindo. Eu vou abandonar porque eu faço o meu líder chorar. Eu falei, é verdade. Olha aí, vai desistir, vai abandonar. Só tem uma diferença, dessa vez eu não vou chorar. Desiste, desiste. Para, vai. Ai, pastor. Agora está sentindo, né? Agora inverteu, né? Agora inverteu. Não é proveitoso. Vai acontecer, mas a gente erra, como eu falei, a gente erra. Mas tem coisas, por exemplo, só exemplo, como eu falei antes, que eu espero de algum discípulo mais novo nesse processo todo, mas não espero do Alex mais. Dele não.
Se outro discípulo fizer, eu não vou ficar triste, poxa, cara, que chato isso. Não vou ficar. Mas dele não, do David, da Ana não, do Álvaro e da Vânia não, da senhora também não, do Max também não. Fofo e toda a classe bíblica, como fala o pastor Canté. Não. Na revista atualizada fala assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje: obedeçam os seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão um trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Sabe aquela Bíblia que você gosta de ler, porque eu vou ler essa aqui, precisa ler, isso aqui é mais legal, é mais suave. Pega então, toma a leveza, né? Nova versão transformadora: obedeçam os seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiará vocês. Está vendo como não é uma coisa, um jugo que se coloca, é um padrão bíblico que nós devemos seguir? Estão comigo ainda, irmão? Quem não é submisso, irmão, não dá para reproduzir. Não dá para reproduzir liderança em quem não tem submissão. Não dá. Depois acontecem aqueles problemas. Mas ele é top. Ela é uma bênção. Olha, já vi a oração dele, irmão. Tem curso para orar. Tem curso para fazer uma boa performance de plataforma. Quem não é submisso não pode ser líder. Quando uma pessoa que não é submissa à sua liderança torna-se um líder, ou é levantado como um, certamente os liderados dessa pessoa serão muito oprimidos. Muito oprimidos. Geralmente quem não é submisso cobra submissão. Geralmente quem não é submisso cobra submissão. Como eu gosto de ensinar aos meus discípulos, quando você for pregar, equilibra. Porque senão, se eu deixar aqui, o insubmisso fala assim: meu líder fica me cobrando insubmissão, ele é insubmisso. Peguei do meu líder, insubmisso. Isso não quer dizer que se o seu líder te ensina a submissão, é porque ele não é submisso. O que é porque ele não é submisso? Eu estou falando que geralmente, quem cobra muito submissão, não é submisso. Pegou essa? Pastor, como saber se o meu líder é submisso? Está vendo? Estou equilibrando. Você conhece o coração da sua liderança? Sim ou não? Você conhece o coração meu e da Fran? Vou falar para você: se você não conhece o meu coração e o coração da Fran, é sinal que os nossos discípulos não estão passando o nosso coração para vocês. Ou o seu discipulador não está passando o coração dos seus líderes, que estão transferindo o coração dos seus líderes. Que transferência é transferência de vida. Se vocês não conhecem o nosso coração, fale para o seu líder: eu quero conhecer o coração dos meus pastores. Aí se ele fizer assim: então vai conversar com eles, está terceirizando. Irresponsável. Olha, o que eu sei é isso. Deu para entender? Veja, se o seu líder passa o coração do seu líder deles, é simples.
Outra coisa, a palavra submissão, ela só traz um sentimento de inferioridade para a pessoa que não se curou disso ainda. Depois, uma pessoa curada, submissão é um privilégio. É um privilégio. Pois me mostra que eu estou engajado em uma missão maior do que eu mesmo. Isso é submissão. Se eu sou submisso à minha liderança, é porque eu entendi que tem uma missão que é maior que eu mesmo. E eu estou engajado nela. Yes. Yes. Pessoa rebelde que tem postura arrogante, não pode, não dá para você reproduzir em pessoa rebelde, com postura arrogante, petulante, desconfia de todo mundo, menos dele mesmo. Não dá para ser líder, não dá. Aqui na verdade, onde já está errado, se uma pessoa assim é líder, já é errado, pois Deus resiste aos soberbos. Se uma pessoa é soberba e está liderando, me responde se a autoridade que ela exerce é de Deus. É ou não é? Não, porque Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então o que? Essa autoridade não vem de Deus. Pegou, irmão, como é bruto o negócio? Pegou como é fundo? Por que Deus não permitiu vir convidado para hoje? Pegou? Pois Deus resiste soberbos, ou seja, é um líder que não foi o Espírito Santo quem colocou, mas por mera necessidade irresponsável, essa pessoa foi levantada como líder. Porque é top, é bom, lê Bíblia, conhece muito, sabe falar, tá, e daí? Ou seja, é um bom soldado, mas não é filho. Agora você pode entrar em duas crises. Primeira, meu Deus, é aquela tristeza, a dor que Deus causa para curar. Uau, meu Deus, eu estou desse jeito. Meu líder, o que eu faço para melhorar? Top, esse é filho, entendeu? Meu líder, eu vou abandonar tudo. Não, o pastor falou, eu vou parar tudo. Não sou eu. Não é mesmo. Não é mesmo. Porque filho, quando é corrigido pelo seu pai, ele não abandona o pai. Ele fica triste. Hebreus 12, irmão. Pastor, como identificar um rebelde? O dicionário explica. Rebelde é um adjetivo para qualificar alguém que não obedece ninguém e nem escuta conselhos, que acredita que possui uma autoridade legítima. Dicionário, rebelde é que ou quem se rebela ou rebelou, amotinado, revoltoso, quem ou quem não se submete, não acata ordem ou disciplina, insubordinado, que não se pode domar, que não se pode domesticar, controlar, que custa ceder, que não responde o tratamento. Vai treinar, vai para a academia, vai cuidar da saúde. Rebelde. Eu não falo que é uma rebeldia revelada na cara, mas é aqui dentro está incubado um ovo de cisticerco, de rebeldia. E daí Deus sonda o coração, porque quer muito liderar, quer muito ser uma bênção. Aí Deus, tá bom filho, eu vou fazer. Sonda, conhece o coração, vai no líder e fala, prova lá, e vai conhecer o teu pensamento. Aí não se deixa levar por um caminho reto. Rebelde, não é eu quem estou falando, é o dicionário. Estão comigo ainda, irmão, depois dessa cajadada? Não obedece. Dicionário, tá? Não é eu que escrevi isso aqui, é o dicionário. Briga com o dono do cara que escreveu o dicionário lá do Wikipédia. Lá e denuncia, pastor Michel
que não é mais lindo, ele é feio porque ele falou essas coisas para mim. Que não obedece, teimoso, obstinado, indisciplinado. Irmão, teimosia tem limite. Tem limite. De verdade. Tem um limite fino. Eu chamo rebelde, agora eu estou escrevendo aqui, ilideráveis. Existem pessoas que são ilideráveis. Não tem como liderar. Eles não aceitam ser liderados por elas. Elas só aceitam ser lideradas por elas mesmas. No fundo, isso revela que não conseguem se liderar. Porque quem se lidera, quem lidera a si mesmo, se submete. É obediente. Tem domínio próprio, sabe diferenciar, conhece o sabor da água, conhece o sabor do alimento. Fui para um discipulado e só tem pão amanhecido com água espiritual. Meu discipulador não é o suficiente para mim. Já parou a pensar que o que você precisa é pão amanhecido com água? Aquela pregação do Max sobre águas amargas é muito boa, muito boa. De repente você foi para um discipulado e tem hino. Estou brincando. Eu vou ali olhar que o Álvaro faz com bicarbonato, mas acho que ele errou na dose da colher e ficou igual hino. Até hoje eu estou rindo disso. E você vai tomar água, a água está amarga. Ai, essa água está amarga, não posso tomar. É igualzinho o povo do deserto. Precisava da água amarga. Sabe, a pessoa que tem como marca algo que a Bíblia alerta para não ter. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Que a marca de uma pessoa insubmissa, rebelde, pensa de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Paulo falando, antes pense com moderação. Aqui que vem o negócio legal, que um discipulado funcionando pega, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense de você sim, com moderação, segundo a medida da fé que Deus lhe deu. Isso é poderoso demais. Romanos 12:3 da NVI, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Talvez você possa pensar assim, pastor, como que eu tenho a minha medida então? Irmão, primeiro, não seja tua boca falar de você mesmo. Exceto contra fatos, não argumentos da minha beleza. Irmão, vocês sabem que é brincadeira, né, cara? Eu estou falando isso para me autoafirmar, porque eu estou ficando cada dia que passa mais feinho. E a minha mulher parece que é mais linda, não sei o que acontece. Ela acorda linda, gente, ela acorda linda. E eu acordo, parece que estava numa gaveta. Parece um recém-nascido. Ela acorda igual filme. Já viu aquele filme que a mulher acorda assim, meu Deus, os cabelos esvoaçantes. Cara, não seja sua boca falar de si mesmo. A marca de quem não pensa em si mesmo nem que convém é quebrantada e ensinável. Aprende com todo mundo. Está ali, ó, igual um... Cara, isso aqui é excelente, me fale mais sobre isso daqui. Eu já sei, eu já tenho um conhecimento sobre isso aqui, mas cara, você falou algo que eu não tinha me tocado, fala mais isso aqui. E expande. Marca. Outra coisa, antes de uma pessoa, não vou conseguir terminar, óbvio, né? Antes de uma pessoa poder mandar, ela tem que aprender a ser mandada. Pronto. Eu e meus discípulos aqui
Tem alguém que faz assim, vem cá meu discípulo, faz isso aqui, vamos fazer isso aqui. Ou quando acontece com você, ou bacu, né? Essa expressão mandada eu usei de propósito, para causar esse desconforto. Mas eu quero usar aqui a expressão bíblica que Jesus usou, para você ficar de cara, para você entender. Quando Jesus estava ensinando, ele estava assim: oh querido Luquinha, seu fofo, se você puder, mas só se você sentir no coração, me obedecer, mas eu vou te chamar igual, se você me obedecer. Não, você vai ver que não é bem assim que as coisas funcionam. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando, ordeno. Eu quero ser amigo de Jesus, mas não faz o que Ele manda. Você pode falar as 4 vezes que você é amigo de Jesus, se você não faz o que Ele manda, você não é. E um discipulador de verdade, ele vai falar: não, irmão, você não é amigo de Jesus. Eu vou sair dessa igreja. Aí fica igual o meme que eu vi hoje, que alguém mandou no grupo: a igreja me feriu. Aí a pessoa lá tira o curativo dela: por que te feriu? Porque não deixou eu pecar. Irmão, isso está acontecendo debaixo do nosso bigode. Não, porque debaixo do nosso bigode é a nossa igreja, mas aqui não acontece isso. A palavra mando aqui, o Lucas pode me ajudar, é uma palavra difícil, mas olha o que tem no meio dela: entelomai. Definição curta: eu dou ordem, eu comando. Eu dou ordem, instrução, comandar, enfatizando o objetivo final. A palavra tel aqui é a mesa do telescópio, é a mesa do teleios. Lembra do telescópio? Que você aponta para o lugar e quanto mais você puxa, mais claro fica o final. Então a palavra grega aqui não é somente uma função de dar ordem, mas é uma ordem que tem um propósito. Entelomai, não sei como é que fala, irmão, eu não sei falar grego. É um comando que enfatiza o objetivo final. É um comando que atinge o propósito. É um comando de consumação. Lembra do teleio? Consumado. É resultado final. Quando não obedecemos, irmãos, nós prejudicamos a consumação das coisas. Quando nós não obedecemos, nós prejudicamos o andar das coisas. Quando nós não obedecemos, nós prejudicamos o tempo de conclusão das coisas. Eu quero usar um exemplo, mas assim, eu não quero que a pessoa que vai ouvir sinta que eu falei dela, tá? Eu vou usar a situação. Mas uma vez eu ouvi que a igreja estava sendo prejudicada por causa da minha pessoa. Eu entrei em crise, porque isso não pode acontecer. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor falou comigo: a igreja está sendo prejudicada por falta de obediência. E aí Ele falou comigo onde que eu estava desobedecendo. A igreja não cresceu o que tem que crescer, não é por causa de uma pessoa, é por causa de um espírito de desobediência. Aí eu falei: miserável. Não a pessoa, é óbvio, né, irmão? O espírito. Estão comigo ainda, irmãos? Quando eu não obedeço, a palavra entelomai, que vem entelomai, isso tem esse tel, que é a mesma origem do teleios,
de consumação. Quando Jesus falou assim, ó, vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos entelomai, aquilo que eu falo para vocês fazerem, para que se consume as coisas, aquilo que eu falo para vocês fazerem, para que a gente alcance o objetivo de eu ter vindo nessa terra. Estão comigo, igreja? Olha que palavra, irmão, poderosa, profunda. Quando não obedeço, prejudico a consumação das coisas. Quando eu não obedeço, eu prejudico o andar das coisas. Quando eu não obedeço, eu prejudico o tempo de conclusão das coisas. Sabe onde mais Jesus usou essa palavra, irmão? Agora fique, quase caia da cadeira. Acabei de falar o texto. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra, King James, todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho entelomai. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Uau! 1 Coríntios 14, 27. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Vou pegar esse versículo e vou adaptá-lo. Se alguém se considera profeta, se alguém aqui é espiritual, reconheça o que eu estou falando para vocês, porque isso é mandamento do Senhor Jesus. O Senhor falou que nós vamos chegar a 1000 membros esse ano. O Senhor falou que nós íamos enriquecer. Eu não estou, irmão, pregando a palavra transbordante porque eu quero arrancar dinheiro do bolso de ninguém. Não. Eu estou pregando porque o Senhor falou assim: a igreja não está crescendo por falta de obediência. Primeiro era o que? A rota verdadeira da igreja foi colocada no lugar. É isso que tem que pegar. Segundo, o povo sem dinheiro não consegue caminhar. Por que está sem dinheiro? Porque Tostines vende mais, porque é fresquinho, fresquinho, porque vende mais. Por quê? Porque não estão entelomai, entendendo que a obediência aos princípios financeiros tem um propósito muito maior que o nosso bolso. Muito maior que o nosso bolso. Muito maior que a nossa própria vida. Amém, irmãos? Eu não vou dar sequência, eu vou dar sequência semana que vem. É bem legal essa mensagem, profunda, tá? Depois que terminar, eu posso te mandar o esboço para você, líder de life, para você estudar, para você que eu mando, está aqui, tá bom? Fica de pé, vamos orar e encerrar. O que eu posso falar para você, irmão? Eu estava aqui olhando, observando durante a adoração, vendo os irmãos adorando, sabe, cantando, o seu tempo com Deus, adorando a Deus e tal. E o Senhor falando no meu coração assim: eles estão fazendo o que eu pedi para eles fazerem. Eu pensei, assim é eu e minhas crises, né, irmão? Mas então por que você pede para eu ilustrar isso aqui? Eu falei: porque eu vou aprofundá-los isso daí. Deixa eu falar, tá, irmão? Nossa, o pastor tem um telefone celular que só liga para Deus. Não, irmão, não é assim. É aqui dentro do coração, tá? Aqui dentro, assim, aquelas confirmações, testificações. Aí a irmã Mara vem aqui, meio, né? Depois do seminário de finanças, vem aqui na Ana e fala assim: como está teu coração, filha? Cara, foi Deus falando: igreja, eu quero pôr a mão no teu coração, quero ver como é que vocês estão. É isso que eu falo, aprenda com tudo, cara. Aprenda com tudo. Parece que é besteira, mas não é. Seja sensível às coisas. Aprenda com tudo, com todos. Amém? Nesse life, irmão, agora da sua célula, cara, tira um tempo de adoração antes do life. Sabe, você é o anfitrião que vai organizar lá, geralmente, o anfitrião, o líder, né, a célula, a casa de repente não é na casa do líder, é na casa de uma outra pessoa, o anfitrião. Geralmente o líder chega antes, mas você que é anfitrião ou não está aqui, fala com ele. Cara, coloca uma adoração mais cedo aí. Encharca o ambiente da adoração.
Põe a adoração rolando aí, 1 hora, 2 horas antes da live. Coloca aí. Chega antes, vai adorar, encharca, para Deus usa a nossa vida. Deus usa a minha vida para ministrar. Quem vai ministrar a palavra do live, quem vai compartilhar o live todo lá, cara, vai na fé em Deus, cara. Deus vai usar muito a tua vida, amado líder. Muito, muito, muito. Você é exemplo disso. Amém? Coloca o poder de, não tenha medo não de falar de finanças no live. Mas tem convidado, vão achar que a igreja está pedindo dinheiro. Não, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele sabe o nosso coração. Vocês sabem o coração disso aqui tudo. Não se preocupe. Amém? O senhor não vai fazer assim com a mão e falar: meus queridos irmãos. Como é que ele fala? Perdão, irmãos, eu ia perder essa piada. Meus queridos, assim, meu amigo, minha amiga. Porque não é esse o sentido. Não é esse o sentido. É o coração, o propósito, o teleios, a consumação das coisas. Vai na força, irmão, vai no fogo. Amém? Vai para os discipulados, vai cheio de Jesus. Não só para discipular, tá? Que às vezes o cara vai para o discipulado e se enche de Jesus. Aí quando vai para ser discipulado se enche de carne. Não, irmão, vai do cheio de Jesus para os dois. Pronto, perfeito. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu amado líder. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, Ele que te separou para isso, Ele te ungiu para isso. Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra que tem nos ensinado a conhecer mais do teu coração, mais profundo, Pai, esse princípio de reprodução. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor para aprender a praticar essas coisas e viver essas coisas. Em nome de Jesus, já declaramos Life Group cheios da tua glória, cheios do teu poder, cheios de milagres, Senhor. Testemunhos em cima de testemunhos, Senhor, de cura, de provisão, de milagre na área financeira, de cura na saúde, cura nos casamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos e cremos, por isso falamos, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu brother e minha brother.